Fala, pessoal! É isso aí, mais um vídeo aqui do Vale Louvar e o tema de hoje, Angiologia. meus queridos, angiologia é um tema que nós precisamos estudar, faz parte do nosso entendimento espiritual. O mundo espiritual é muito mais complexo do que nós imaginamos e a falta da sabedoria do mundo espiritual tem enganado muitos crentes nos dias atuais. Com certeza. Vini, nós vamos falar desse tema e para nós iniciarmos, nós vamos falar sobre o anjo do Senhor, que foi um tema que nós comentamos num corte recente e gerou uma certa discussão. Quem é o anjo do Senhor? Jesus Cristo. Quando nós falamos que o anjo do Senhor aceita adoração, existem pessoas que entendem essa informação errado, dizendo que anjos não recebem adoração e mesmo entendendo que o anjo do Senhor é Jesus, Sendo Jesus parte da Trindade, são três. ainda dizem que não. O anjo do Senhor não pode receber porque é só Deus que recebe. Ora, o anjo do Senhor é Jesus E é Deus. e é Deus E é o Espírito Santo. e é o Espírito. Então, assim, o anjo do Senhor é Jesus Cristo, merece a adoração, a honra e a glória. E nós, como cristãos, nós devemos ter isso muito claro no nosso entendimento. Não tenha dúvida de quem é Deus. Agora, uma outra questão que também gera dúvida no entendimento da graça é: o que é o céu? Quem são os anjos? É tema desse vídeo. Fica aqui com a gente, que a gente vai falar sobre isso. Pessoal, nós vamos dividir os anjos em 4 partes. 4 classes, para ficar mais fácil o entendimento, tá? Existem os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Os anjos, eles são tidos como os mensageiros, né? A Bíblia fala que o anjo é a estrela e ele é um mensageiro. Então, qual é a função do anjo? Entregar. Além da entrega, ele também protege. Justamente. São os vulgos que o pessoal chama aí Anjos da guarda. anjos da guarda. Mas é isso mesmo, tá? A Bíblia fala que nós estamos aqui na Terra rodeado de uma batalha espiritual muito grande. Nós não enxergamos, mas ao nosso derredor existem Anjos, demônios. e anjos que estão ali para nos proteger e outros que são os demônios para nos atacar os dardos inflamados do maligno, Que a Bíblia são as fala. potestades. Isso. E também os arcanjos. Os arcanjos, eles são seres superiores, são anjos superiores, que estão num outro patamar, Como se fossem líderes são líderes espirituais. dos anjos. Isso. Eles estão em uma outra classe. Arcanjos são vários, anjos são vários. Tem os querubins. Os querubins, só que vamos voltar aqui um pouquinho. Arcanjos e anjos estão a serviço dos homens. Aí Justamente. já começa essa primeira divisão, arcanjos e anjos a serviço dos homens. São responsáveis de delegar, de serem delegados do Senhor Por Deus Deus, para nós. a humanidade. Agora, existem os querubins e serafins que não atuam aqui na terra, eles são responsáveis pela adoração no A céu. Deus. Os querubins adoram e zelam pela glória de Deus. Os serafins estão diante do trono do Altíssimo, prestando culto, adorando a Ele. A Bíblia fala que eles escondem o rosto, os pés e o adoram 24 horas. São seres como de fogo, né? São seres inflamados. Os querubins, né? Os serafins. Os querubins, eles são zeladores da glória de Deus e os serafins, né, são seres que estão diante de Deus, que zelam em guardar os rostos e os pés. Essa é a diferença. Os anjos são criaturas criadas por Deus, certo? Isso, eles são criaturas, seres formados por Deus. E qual é a natureza do anjo? Vamos lá. A natureza dos anjos, vamos começar da origem, né? A Bíblia fala em Jó, se nós formos ler Jó 38, o verso 4 e 7, Jó começa a indagar a Deus, né? E a Bíblia nos faz a menção de que os anjos foram criados antes da fundação do mundo. A origem dos anjos não é certa, não tem uma data. A origem dessa estrutura, né, anjos, arcanjos, serafins, querubins, não é descrita com precisão na Bíblia. Até porque a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. A Bíblia é um livro de revelação de Deus.
para a salvação da nossa alma. Pouco importa para a nossa salvação em que momento os anjos foram criados e em que momento que eles começaram a adorar a Deus. Não é o foco da bênção. Não faz parte do intuito da nossa salvação. Nós apenas temos que entender que Deus delegou a função aos anjos para nos guardar e nos proteger, e que existem anjos que o adoram. Por isso que a Bíblia deixa muito claro isso. Nós que devemos procurar adorar a Deus e ter intimidade com Ele, porque Deus ele não precisa da sua adoração. Ele tem quem o adore. Mas nós temos a natureza caída, nós temos a fragilidade do pecado que nos inunda. Quando nós somos verdadeiros adoradores, nós chamamos a atenção do Altíssimo. Nós atraímos a graça de Deus, porque a Bíblia fala que ele procura na terra os Verdadeiros verdadeiros adoradores. adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque anjos têm uma natureza e nós temos uma natureza totalmente corrompida. Falando da natureza de Deus e falando da natureza dos anjos, nós entendemos o seguinte. Primeiro ponto. A Bíblia nos exorta para não adorar os anjos. Vinícius, leia para a gente Colossenses 2,18. A Bíblia deixa bem claro que nós não devemos adorar os anjos. Desculpa, Vini, eu falei errado. É Apocalipse 19:10. O livro, esse texto de Colossenses 2,18 foi parte do nosso estudo aqui, mas especificamente em Apocalipse 19:10. Leia para a gente. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ali é específico. Não João, adorem a anjos. João, na sua revelação em Apocalipse, olha só, João, ele conheceu Jesus Cristo. Ele tinha intimidade. E aí o que acontece? O anjo leva João a ver Apocalipse e ele se prostra diante dos pés do anjo. E o anjo fala: Não, olha, não me adore, não. Você tem que adorar a Deus. Eu sou seu igual, seu conservo. Eu sou igual a você, eu sou servo. Adore a Estou vindo só Deus. entregar para você aqui, ó. Exatamente. Olha o anjo cumprindo a sua função. Ele veio entregar. E aí o anjo ele não aceita a adoração. Aí, né, algumas pessoas falam assim: não, mas Satanás queria adoração. Nós estamos falando dos anjos do Senhor. E não da potestade. Nós não estamos falando a respeito de anjos caídos, a potestades do inferno. Nós não estamos falando de Satanás. Eles sim querem adoração. E eles querem. Eles querem que você sacrifiquem a ele. Eles querem sim que você preste culto e adoração. Então vamos lá. A estrutura dos anjos são espíritos, né? E esse espírito não está limitado à nossa Terra, terra. Eles não têm corpo, corpo físico. físico. Eles atravessam as paredes. Eles não precisam de alimento sólido como nós. Eles são seres de espírito. Nós vemos isso bem claro em Gênesis 1:9. E os anjos também são imortais. A Bíblia fala da imortalidade dos anjos em Lucas 20, do 34 ao 36. Eles não são seres que morrem ao decorrer da sua vida. Eles têm a imortalidade como parte da sua natureza. A Bíblia também fala que eles são numerosos. E esse texto eu quero que Vinícius leia. Daniel, capítulo 7, verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Você vê que a Bíblia, quando fala em números, né, em quantidade, Incontável, né? nós vemos ali, ó, eles falam de milhões e milhões. Ele não tinha dimensão do que tinha de anjo. Ele fala milhares e milhares e milhões, são muitos, são incontáveis. Então, assim, os anjos são numerosos, são imortais, são espírito. E uma outra questão, a Bíblia deixa isso bem claro, né? Eles não têm sexo. Ou seja, não são como nós, homens e mulheres. Eles são seres que não estão vinculados à questão sexual. Só que eu sempre falo, né? O céu
ele é uma expressão masculina. No céu tudo é homem. É o céu, o Pai, o Filho, o Espírito. Nós só vamos enxergar a noiva. Que é a igreja. O céu guarda a noiva. O homem guarda a mulher. O pai guarda os filhos. Mas os filhos são a noiva. No céu tudo é masculino. Então a Bíblia fala muito sobre governo. O governo tem que estar na mão dos homens. O governo está sobre os homens. Porque na Bíblia nós vemos Miguel, Gabriel, nós vemos o próprio Lúcifer, nós vemos Abaddon, que se você for ler, acho que é Apocalipse 9. A Bíblia fala sobre anjos, sempre se referindo à imagem masculina. E para finalizar a natureza dos anjos, os anjos são velozes e têm uma força sobrenatural. Na verdade, isso a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse, tem menções de um poder espetacular dos anjos, mas a Fora do Bíblia comum. fala aqui em Mateus 26:53, lê pra gente, Vini, só para que você tenha um entendimento de o poder dos anjos. Mateus 26:53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? É, Interessante isso aqui. Isso aqui faz lembrar muito Eliseu, né, Gu? Quando ele fala para Geazi que para ele não temer o que estava acontecendo com os demais, o exército que estava vindo contra eles, né, Gu? isso, com certeza. Porque era maior o que estava com eles do que o que Os vinha de inimigos. fora, os inimigos. Aí também nós entendemos a velocidade e a prontidão dos anjos em atender, porque ali, ó, Jesus fala assim, ó, se eu quisesse, eu falava agora, Mais de 12 legiões. entendeu? Então, assim, para você mobilizar qualquer exército, demora um tempo, mas os exércitos do Senhor Então, estão prontidão. em prontidão para atender no momento certo. É instantâneo, é o momento oportuno. Então, eles são velozes, eles são poderosos, eles são seres que não se limitam às questões físicas dessa terra. E é isso aí. Uma coisa que me lembra também é que quando a gente vai orar por um exemplo, você tem que pedir para Deus para que os anjos do Senhor venham proteger a gente, É, é isso mesmo. né, Gu? Sim. Nós devemos pedir ao Senhor que os anjos do Senhor nos acompanhem. Né? Senhor, vai comigo, Coloca um anjo ali na frente. mande teus anjos ao meu derredor, Abençoa essa porque viagem, Senhor. Manda um anjo aqui dentro desse carro. são seres que estão a nosso serviço. Eles estão por nós. Eles estão a nosso favor nas batalhas espirituais. E é isso aí. Pessoal, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com dúvida em algum detalhe, fala aqui nos comentários. Não manifeste. Uma outra questão aqui. Não manifeste a sua dúvida aqui com um tom de deboche ou de zombaria. Manifeste a sua dúvida, coloque seu ponto de vista, explique para nós qual foi o tópico que você ficou com dúvida. Seja homem, meu irmão. Seja homem. Seja homem de posicionar-se de uma forma cristã. Seja homem de se posicionar de uma forma espiritual. Não venha zombar de um trabalho que nós fazemos aqui com amor, com dignidade, tá? Seja homem de se posicionar com caráter, em primeiro lugar. É Nós verdade. temos que falar isso para que fique claro para algumas pessoas que agem de má fé. É isso aí. Pessoal, Deus te abençoe, que você seja uma bênção e todos os seus caminhos estejam debaixo da proteção do Altíssimo. Amém. É isso aí. É isso aí. Pessoal, não se esqueça aqui, Vale vale louvar. louvar.